Excelente notícia no Botafogo e Textor fazendo mistério. Fala galera, eu sou o Alan Santos, estou na noite desse feriadão de quinta-feira, dia do trabalhador, passando aqui para abraçar todos vocês, torcedores do Botafogo, que todos os dias saem cedo de casa para ir para o seu trabalho, para ir para a sua profissão, mas não deixa de nos dar essa moral aqui no BTB Esportes, de acompanhar o Botafogo, o clube mais tradicional do futebol brasileiro. Então, quero já desejar um feliz dia do trabalhador para você, nesse finalzinho já de dia, né? Espero que você tenha curtido o seu dia de feriado com a sua família, com amigos. E eu já queria dar uma boa noite e agradecer também por vocês sempre estarem por aqui, beleza? Já chega já deixando o seu like, já deixa chegando também o seu moral nos comentários. Quero saber se você gostou de ontem da vitória do Botafogo, se de fato, nesse momento, o Botafogo engrenou com o técnico Renato Paiva, se vocês gostaram, de quem que você mais gostou ontem nessa vitória por 4-0 do Botafogo contra a equipe do Capital. Beleza? Então agradecendo já você que deixou o seu like, você que também já deixou a sua inscrição, lembrando sempre, tá? Vou deixar aqui o link aqui embaixo nesse vídeo da Alfa, que é a nossa patrocinadora master aqui do BTB Esportes. Então, você que quer fazer uma fezinha aí nesses jogos da Copa do Brasil, lembrando que tem free bet para o Campeonato Brasileiro, lembrando sempre para apostar com responsabilidade, para não colocar o dinheiro que é de aluguel, de conta de luz, não, beleza? Aposte com responsabilidade, mas se for apostar, dê essa moral aí lá na Alfa, tá? Clicando no link, fazendo o seu cadastro, fazendo o seu depósito, pela primeira vez você tem lá uma free bet no Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui rapidamente, Textor segue fazendo mistério. Por que eu digo isso? No dia de ontem e hoje, cerca de 17 dos 20 clubes da Série A publicaram o seu balanço financeiro. Muitos desses auditados, alguns ali não foram auditados, por exemplo, o do Vasco da Gama não foi auditado, e o Textor fazendo mistério ainda não publicou. O Botafogo é um dos 3 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não publicaram as suas demonstrações. Quer dizer isso, o balanço no mercado, dos seus balanços financeiros dessa temporada 2024, da temporada que se passou, né? O prazo para isso não tem ainda um prazo final, né? Trazendo até aqui uma informação, segundo o economista César Grafite, os clubes precisam divulgar os seus balanços nas plataformas digitais até o dia 30, tá? Então, corrigindo aqui, até o dia 30 de abril, como manda a Lei Geral do Esporte. Além do Botafogo, também estão em desacordo com a legislação Atlético Mineiro, que também é SAF, e o Juventude. Então, o Botafogo tem até o dia 30, John Tex tem até o dia 30 para fazer esse balanço financeiro, entendeu? É uma exigência da legislação e é importante também para o torcedor saber o que está acontecendo dentro do seu clube financeiramente. Lembrando que o Botafogo, na última janela, gastou cerca de 500 milhões de reais. Excelente notícia! O atleta, o zagueiro Alexander Barbosa e o meio atacante Savarino realizaram exames de imagem na manhã dessa quinta-feira, depois de saírem ali com dor, né? O Barbosa com uma dor no pé e o próprio Savarino saiu sentindo desconforto. Foi direto para o vestiário. Segundo Sérgio Santana, do GE, uma boa notícia para Barbosa. Apareceu nessa quinta-feira andando sem o auxílio de muletas, ainda com a bota ortopédica, mas não estava ali usando muletas. Então, de fato, foi só uma pancada. Eles fizeram exames nessa manhã, né, de quinta-feira, mas ainda não saiu o resultado. Por enquanto, essa é a situação do Barbosa e a situação do Savarino também. Ele sentiu desconforto, o Savarino, Alexander Barbosa, saiu com uma pancada, por ter sentido uma pancada no pé. Hoje andou já sem muleta, mas ainda com a bota ortopédica. Quero falar também, mostrar para vocês aqui o que o técnico Renato Paiva falou ontem em entrevista coletiva. Falou sobre Savarino, falou sobre a importância da rodagem dentro desse elenco do Botafogo, sobre Juan Cruz, sobre Mastriani, sobre o Igor Jesus entrando também fazendo gols. Então, assista nesse momento o técnico Renato Paiva falando aqui no BTB Esportes.
também nos levaram a tomar essas decisões e, obviamente, encontrar aqui um triângulo de sistemas que também confunda um pouco os meus adversários, não é? O que me importa agora é que os meus adversários, na preparação do jogo, não se tenham que ter dores de cabeça se preparam para um 4-2-3-1, se para um 4-4-2, se para um 4-3-3. Isso também penso que nos ajuda naquilo que é colocar dificuldades antes do jogo, na preparação do jogo pelos meus adversários. Em função do que temos, dos jogadores que vamos tendo frescos para atuar, em função de questões estratégicas do jogo que vamos ter pela frente e adversário, e em função também da carga de jogos que temos pela frente, e não deixando de ser cada jogo muito importante, mas, por exemplo, a Libertadores, em função dos nossos resultados, ganhou características muito decisivas, os jogos que aí vêm, nós temos que trabalhar em cima disto. Portanto, eu não vou abdicar destes 3 sistemas. Podes-me dizer que há um que está mais sedimentado mais que outro, é verdade, mas eu não vou deixar de trabalhar, o pouco tempo que eu tenho para trabalhar, não vou deixar de trabalhar esses 3 sistemas, porque exatamente eu quero que a equipa seja multifacetada, dê respostas diferentes, os jogadores evoluam dentro de sistemas diferentes, porque eu tento que seja muito, que o jogador trabalhe muito na compreensão do jogo. Que é o compreender o jogo, é tomar boas decisões, e o que é tomar boas decisões dá para todos os sistemas. Se eu tenho a bola, eu tenho que tomar uma decisão em milésimos de segundo em função do meu colega próximo, do meu colega afastado, do adversário e do espaço. E depois de eu somar tudo isto a milésimas de segundo, eu tenho que tomar uma decisão. E por isso a gente percebe porque é que, por exemplo, nós todos não jogamos futebol, porque é muito difícil jogar futebol, porque tem que se tomar estas decisões, não é? Isto jogando em equipa, jogando coletivo, não é jogando peladas com os amigos. Então, se os jogadores, e é aqui que o meu treino tem que ter base, na tomada de decisão em relação a isto tudo. Tenho bola e que decisão é que eu vou tomar? O colega está próximo, está marcado, não está marcado. Se eu jogo no meu colega para atrair uma marcação, para libertar uma marcação mais atrás, perdão, se a linha defensiva adversária está alta, eu posso explorar o espaço nas costas. Se está baixa como hoje, eu não posso jogar nas costas, tenho que trabalhar de outra forma. Enfim, esta percepção que eu quero que os meus jogadores tenham, depois aplica-se a qualquer sistema. É só depois poder, dentro das características deles, utilizá-los, e é isso que nós vamos fazer. Tá? Paiva, boa noite. Olá, boa noite. Você falou agora há pouco, né? Jéssica do GE. Globo. Você falou agora há pouco sobre as mudanças do esquema do Botafogo e falou que um dos motivos foi também os jogadores que você não tem. E hoje teve a baixa ali do Savarino, a gente não sabe se vai ter lesão ou não. Queria entender como você pretende fazer essa mudança, caso o Savarino não tenha condições de jogo, até porque o Santiago está machucado ainda. E a outra pergunta, há pouco o Alex Telles falou aqui na zona mista, e ele falou sobre o Jefinho, elogiou muito o Jefinho, que é um jogador importante para o time, para o elenco, né, que quebra linhas e tudo mais. Eu queria que você fale, ele falou também que o Jefinho precisa de carinho. E eu queria entender um pouco mais sobre o que é isso, o que o Jefinho precisa para voltar a ser o jogador que o Botafogo espera que ele seja. Eu vou começar pelo Jefinho. O Jefinho é aquele jogador fora da caixa. É aquele jogador, é que eu digo aos meus jogadores, o jogo tem diferentes momentos, organização ofensiva, defensiva, transições. Depois há um momento que muitas vezes ninguém fala, que eu já lhes disse a eles, que é o 6º ou 7º momento, dependendo de quem faz as categorias, de quem cataloga, que é o individual. Esse é um momento que ninguém trabalha e é o momento em que o jogador tem que ter liberdade para decidir e para desequilibrar em função das suas características. Se o jogador é muito rápido, é nós aproveitarmos essas características. Se o jogador é um driblador, é criarmos condições para que esse jogador receba uma bola e possa driblar no 1 contra 1. Então, o Jefinho é um bocadinho isso, é um jogador fora da caixa nesse aspecto, tecnicamente é muito bom jogador, é um fantasista, é um driblador, às vezes ainda não consegue entender, como no caso de hoje eu lhe disse, quando driblas 2 adversários não tens de driblar o 3º nem o 4º, tens que perceber que ficaram 2 para trás e que já tens vantagens noutra zona do campo, mesmo que seja próxima, e tu tens que aproveitar essa vantagem. E é nessa questão da tomada de decisão que nós estamos a trabalhar com o Jefinho.
sabendo o que ele nos pode dar dentro deste tipo de características. E é isto, o Jefinho é um miúdo muito especial para nós e até pela sua história é um miúdo muito, muito especial e que tem estas características que cada vez se vêem menos no futebol. O futebol cada vez está mais automatizado no passe, no desmarca, na tabela, na combinação direta, e nós já começamos a chorar por aquele jogador que faz coisas diferentes, não é? Que de repente saca um coelho da cartola, como se costuma dizer, e faz uma grande jogada individual. E nós temos que fomentar e potenciar estes jogadores, mas dentro de um coletivo. Senão o Jefinho joga sozinho e os outros 10 ficam a olhar para o Jefinho. E não é também isso que nós queremos. Nós queremos que o coletivo potencie as qualidades do Jefinho, mas muitas vezes seja o Jefinho, com a sua irreverência e a sua fantasia, a potenciar as qualidades do coletivo. E é aí que nós estamos a trabalhar. Quanto à sua segunda pergunta, é de um caráter de exigência muito grande. Porque é assim, eu acabei o jogo e não sei o que é que vai acontecer com o Savarino, se ele vai estar ou não vai estar. Eu já tenho que chegar a casa agora e olhar para o que tenho à minha frente. Já tenho o Bahia bem estudado e agora perceber, já tinha um plano com Savarino e agora tenho que chegar a casa e montar um plano sem Savarino, mas não lhe consigo dizer ainda porque ainda não pensei no assunto. Não está Mateus, vamos ver se não está Savarino, e é uma resposta que eu gostaria imenso de lhe dar, mas neste momento é impossível, porque é precisamente por isso. Eu vou chegar a casa e trabalhar em cima de um plano para o jogo do Bahia sem Savarino.